Na manhã seguinte, Gigi entrou na escola e foi recebida por um grupo de crianças a falar todas ao mesmo tempo. Gigi, Gigi, Gigi. A minha mãe disse que também já sentiu tristeza e pediu desculpa ao meu pai. O meu pai ficou sem saber o que dizer quando eu lhe perguntei se ele já magoou alguém. A minha mãe prometeu que vai tentar ouvir-me melhor. Gigi sorriu. O efeito dominó tinha começado. Ela sabia que este era apenas o início, mas agora tinha a certeza de que cada pequena semente plantada podia crescer e mudar o mundo de formas que nem imaginava. Afinal, as crianças não só aprendiam como ensinavam. Os dias passaram e algo começou a mudar na escola. Pequenos gestos quase imperceptíveis para quem não prestava atenção, mas que faziam toda a diferença para quem os recebia. Na hora do recreio, Tomás já não estava sozinho. Sofia, sempre atenta, passou a puxá-lo para as brincadeiras. No início, ele hesitava, como se não acreditasse que realmente o queriam ali. Mas aos poucos foi confiando. Certa manhã, Pedro chegou a correr como sempre e, sem perceber, deu um encontrão em Tomás. – Ei, desculpa! Pedro parou imediatamente e olhou para ele. – Eu não queria, magoei-te? Tomás piscou os olhos surpreso. Nunca antes alguém se importara com isso. Ele balançou a cabeça e murmurou. Não, está tudo bem. Sofia sorriu satisfeita. Antes Pedro nem sequer teria notado. Agora estava a aprender a ter mais cuidado com os outros. Na cantina, algo inesperado aconteceu. Dona Lúcia, a cozinheira da escola, sempre se limitava a servir a comida em silêncio, acostumada a crianças que pegavam nas bandejas e corriam para as mesas sem sequer olharem para ela. Mas naquela semana as coisas foram diferentes. Bom dia, Dona Lúcia. Pedro sorriu enquanto recebia o prato. Obrigada pela comida, Sofia acrescentou antes de se afastar. Dona Lúcia franziu a testa surpresa. Aquelas crianças nunca tinham falado com ela assim. No dia seguinte, Tomás, que antes mal ousava levantar a voz, disse baixinho. A comida hoje estava muito boa. Dona Lúcia ficou parada segurando a colher. Quando foi a última vez que alguém tinha elogiado a sua comida? Do outro lado do refeitório, Gigi observava tudo de longe, com um sorriso no rosto. Eles estavam a perceber que cada pessoa, independentemente do seu papel, merece respeito e reconhecimento. No final da tarde, enquanto as crianças se preparavam para ir para casa, algo inédito aconteceu. Os alunos da turma de Gigi estavam a ajudar a senhora Lourdes, a funcionária responsável pela limpeza, a apanhar papéis caídos no chão da sala. Vocês não precisam fazer isso, meninos, disse ela surpresa. Sofia, enquanto recolhia lápis espalhados, sorriu. Nós sujamos, então também podemos ajudar a arrumar. Pedro sorriu. E a minha mãe diz que deixar as coisas sujas dá azar. Todos riram, mas Gigi sabia que mais do que uma superstição, eles estavam a aprender a valorizar o trabalho dos outros. A transformação já não estava apenas dentro da sala de aula. Ela estava a espalhar-se, e isso era só o começo. Nos corredores da escola, havia um homem que raramente era notado. O Sr. Arthur, o faz-tudo, estava sempre de macacão azul desbotado, uma chave inglesa no bolso e uma expressão permanentemente carrancuda. Nunca sorria. Ele estava na escola há mais anos do que qualquer professor, mas quase ninguém falava com ele. Apenas os adultos lhe dirigiam a palavra e normalmente era para pedir que consertasse algo. Sr. Arthur, a porta da biblioteca está a ranger. Sr. Arthur, a torneira da casa de banho está a pingar. Sr. Arthur, o aquecimento da sala 3 avariou outra vez. Ele suspirava, pegava nas ferramentas e resolvia tudo sempre com a mesma expressão fechada. Até que um dia, enquanto apertava parafusos num banco do recreio, ouviu uma vozinha atrás de si. O que está a fazer? Ele virou-se e encontrou Pedro a observá-lo com curiosidade. A consertar um banco, não estás a ver? Respondeu sem paciência. Pedro piscou os olhos. Como é que sabe que o parafuso está solto? O Sr. Arthur resmungou. Porque está a mexer-se. Pedro inclinou a cabeça. E como é que sabe apertá-lo sem partir a madeira?
O faz-tudo parou. Ninguém nunca lhe tinha perguntado isso. Experiência, murmurou, voltando ao trabalho. Mas no dia seguinte, quando precisou de trocar uma lâmpada no corredor, lá estavam Sofia e Tomás a observá-lo de braços cruzados. — Sr. Arthur, como é que sabe que essa lâmpada está fundida? Perguntou Sofia. — Porque não acende? Tomás mordeu o lábio. — E como é que sabe qual lâmpada escolher para trocar? O faz-tudo suspirou alto. — Todas têm números escritos, menino. Eu escolho uma igual. Os dois assentiram fascinados. No dia seguinte, mais crianças começaram a surgir sempre que ele pegava nas ferramentas. No início, aquilo irritou profundamente. Por que é que estavam tão curiosos? Ele era só o homem que arranjava as coisas. Ninguém nunca se importou antes com isso. Até que numa manhã, enquanto apertava um cano na casa de banho, ouviu algo inesperado. — Sr. Arthur, já reparou que toda a gente só o chama quando precisa de alguma coisa? Ele virou-se bruscamente. Era Tomás quem falava. O faz-tudo abriu a boca para resmungar, mas fechou-a logo de seguida. O menino estava certo. Era assim desde sempre. Antes que pudesse responder, Pedro disse: — Mas agora não é assim. Agora nós falamos consigo porque queremos aprender. E Sofia completou: — E porque gostamos de ouvir consertar as coisas. O Sr. Arthur engoliu em seco. Ele tentou manter a fachada, resmungou qualquer coisa e voltou ao trabalho. Mas naquele dia, enquanto apertava o último parafuso de um armário, as crianças juram que o viram sorrir. Só um bocadinho, mas foi um sorriso. Ah, foi!